Aquela vontade súbita e incontrolável de ir ao banheiro que aparece no meio de uma reunião importante, ou acordar 2, 3 vezes à noite, quebrando completamente o seu sono reparador. E se eu te dissesse que a causa pode não ser sua idade, uma bexiga fraca ou uma doença complexa, mas sim o hábito mais comum, social e prazeroso do seu dia? Milhões de pessoas estão, neste exato momento, treinando a própria bexiga para se tornar cronicamente irritada, e o gatilho está na xícara que elas consomem todas as manhãs, sem a menor desconfiança. O grande problema é que quando os sinais se tornam óbvios e incômodos, o dano silencioso já pode ter criado uma sensibilidade que é muito mais difícil de reverter. Fique comigo, porque o que vou revelar pode ser a explicação para o desconforto que você sente em silêncio e normaliza há anos. Eu sou doutora, e ao longo dos meus anos de prática clínica, ouço essas mesmas queixas todos os dias no meu consultório. Minha autoridade para falar sobre este assunto não vem apenas de artigos científicos complexos, mas da observação atenta de centenas de casos reais, de pacientes que, assim como você, buscavam respostas para um desconforto persistente. O que eu percebi, repetidamente, foi que uma simples mudança de hábito, como a gestão consciente do consumo de café, trouxe um alívio que essas pessoas jamais imaginaram ser possível. Minha intenção aqui não é julgar seu amor pelo café, mas sim te entregar uma informação vital que pode ser a peça que falta no quebra-cabeça do seu bem-estar e da sua tranquilidade diária. O tema é crucial, porque o problema é comum e, acima de tudo, negligenciado. Os sintomas, como a urgência ou a frequência urinária aumentada, são frequentemente atribuídos a outras causas que parecem mais lógicas. Deve ser a idade chegando. Acho que bebi muita água hoje. Ou, é só minha ansiedade atacando de novo. As pessoas acabam normalizando o desconforto, seja por vergonha de comentar o assunto ou por simplesmente não conseguirem conectar um hábito tão prazeroso a uma consequência negativa e tão íntima. Essa falta de conexão é perigosa, pois permite que um agressor silencioso continue agindo dia após dia, preparando o terreno para problemas mais sérios no futuro, como a bexiga hiperativa. Para entender o que o café realmente faz dentro de você, precisamos falar sobre a biologia da sua bexiga. Pense nela como um balão feito de músculo, chamado músculo detrusor, e revestido internamente por uma mucosa delicada e protetora. A cafeína, o principal componente ativo do café, exerce uma poderosa dupla ação sobre esse sistema. Primeiramente, ela atua como um diurético, o que significa que ela sinaliza para os seus rins produzirem mais urina e de forma mais rápida. Isso, por si só, já faz com que a sua bexiga se encha com mais frequência, aumentando o número de vezes que você precisa ir ao banheiro. Mas este é apenas o começo da história. O efeito mais traiçoeiro da cafeína, e o que muitos desconhecem, é sua ação como um irritante direto. Além de aumentar o volume de urina, a substância estimula diretamente as terminações nervosas da parede da bexiga e provoca o músculo detrusor a se contrair. Essa contração acontece mesmo quando a bexiga não está completamente cheia, gerando aquela sensação de urgência súbita e, por vezes, incontrolável. É o seu corpo reagindo a um estímulo químico, um sinal de irritação que você interpreta apenas como uma vontade desesperada de urinar. Essa estimulação constante é a raiz do problema que se desenvolve silenciosamente ao longo dos anos. Para facilitar o entendimento, gosto de usar uma analogia que meus pacientes compreendem muito bem. Imagine que a sua bexiga é uma sala equipada com um alarme de incêndio extremamente sensível. A urina normal seria como o calor de uma lâmpada, que não dispara o alarme. A cafeína, por outro lado, é como uma fumaça densa que, mesmo vinda de uma vela pequena, é suficiente para disparar o alarme com força total, o tempo todo. Com o passar dos anos, consumindo café diariamente, você está expondo esse sistema a essa fumaça constantemente. O resultado? O alarme fica tão sensível, tão mal acostumado,
que qualquer fumacinha, qualquer pequeno estímulo, já é motivo para um escândalo, para um disparo de urgência. É assim que a hipersensibilidade crônica se instala. Essa relação entre o comportamento diário e a consequência a longo prazo fica ainda mais clara quando analisamos como o café é consumido. O hábito de tomar uma xícara de café forte logo ao acordar, com o estômago ainda vazio, potencializa drasticamente esse efeito irritante, pois a cafeína é absorvida de forma muito mais rápida e concentrada. O resultado de anos desse bombardeio diário é uma mucosa da bexiga que se torna progressivamente mais frágil e um músculo detrusor que fica cansado e reativo de tanto ser estimulado desnecessariamente. O que começa como um leve incômodo se transforma em urgência e frequência crônicas, impactando diretamente sua qualidade de vida. Mas a história não termina na cafeína. Existe um outro fator que quase ninguém leva em consideração e que desempenha um papel igualmente devastador: a acidez natural do café. Essa acidez, quando em contato direto e repetitivo com o revestimento sensível da bexiga, age como um agressor químico adicional, intensificando a irritação causada pela cafeína. É a combinação desses dois fatores, a estimulação nervosa da cafeína e a agressão química da acidez, que cria a tempestade perfeita dentro do seu sistema urinário. No próximo bloco, vou explicar como alguns erros de rotina que cometemos, sem perceber, podem potencializar ainda mais esse cenário. A primeira e mais importante medida de higiene urinária para combater esse problema é a hidratação correta, mas com água. Parece contraintuitivo beber mais líquido quando se quer ir menos ao banheiro, mas a lógica é perfeita. A água pura dilui a concentração da urina. Uma urina mais diluída é significativamente menos ácida e menos concentrada em substâncias irritantes, como a própria cafeína. Isso a torna muito menos agressiva para a parede da bexiga. Por isso, a regra de ouro que sempre ensino é: para cada xícara de café que você consumir, beba um copo cheio de água. Essa prática simples ajuda a proteger o revestimento da sua bexiga. Agora, vamos aos erros silenciosos que muitos cometem e que potencializam o problema. O primeiro, como já mencionei, é tomar café como a primeira bebida do dia, de estômago vazio. Isso não só acelera a absorção da cafeína, como também aumenta a carga de acidez no sistema digestivo, que reflete diretamente na composição da urina. O segundo erro comum é confundir o prazer do ritual do café com a necessidade de consumir grandes volumes ou versões extra fortes, acreditando que mais é melhor para obter energia. Na verdade, você está apenas aumentando a dose do agente irritante, sobrecarregando sua bexiga desnecessariamente. Outro erro frequente é a combinação de irritantes. Muitas pessoas tomam seu café da manhã junto com um suco de laranja, por exemplo. O que elas não percebem é que estão ingerindo dois dos maiores agressores da bexiga ao mesmo tempo: a cafeína do café e a acidez elevada do suco cítrico. O mesmo vale para o consumo de café próximo a refeições muito apimentadas ou bebidas alcoólicas. Finalmente, o erro mais perigoso é ignorar os primeiros sinais. Achar que é normal ter que correr para o banheiro logo após o café e não interpretar isso como um sinal de alerta do seu corpo é o que permite que o problema se cronifique. Lembro-me perfeitamente do caso da Márcia, uma executiva de 52 anos. Ela chegou ao meu consultório absolutamente convencida de que precisaria de uma cirurgia para incontinência. Ela havia deixado de ir ao cinema, evitava viagens longas e seu mapa mental da cidade era inteiramente baseado na localização de banheiros públicos. Tudo por medo de não conseguir chegar a tempo. Durante nossa conversa, descobrimos que seu hábito de consumir quase 1 litro de café extra forte ao longo da manhã era o verdadeiro vilão da história. Ao ajustarmos a forma, a quantidade e o horário do consumo, ela sentiu uma melhora de 80% em poucas semanas. A frase dela foi inesquecível: "Doutora, eu recuperei a minha liberdade." Neste ponto, é fundamental fazer uma ressalva ética muito importante. Tudo o que estamos discutindo aqui
Se refere a um desconforto funcional ligado a hábitos de vida. Se você apresenta sintomas como dor ao urinar, presença de sangue na urina, febre ou uma mudança drástica e súbita no seu padrão urinário, a causa é outra, e você deve procurar um profissional de saúde imediatamente. Esses são sinais de alerta para condições que exigem diagnóstico e tratamento médico adequado. Nossa conversa é sobre otimizar sua saúde e bem-estar, não sobre autodiagnosticar problemas sérios. Agora, vamos às condutas práticas e seguras para você retomar o controle sem precisar abandonar completamente o prazer do café. A primeira ação é o que chamo de técnica da diluição. A regra é simples. Nunca tome café se estiver com sede. A sede é um sinal de que seu corpo precisa de água. Portanto, hidrate-se primeiro com um bom copo de água. Ao fazer isso, você garante que seu corpo estará mais bem preparado para metabolizar a cafeína e que sua urina subsequente será menos concentrada e, consequentemente, menos irritante para a sua bexiga. É uma mudança de hábito pequena com um impacto fisiológico gigante. A segunda conduta prática é o ajuste do timing, ou seja, do horário. Recomendo fortemente evitar o consumo de qualquer bebida com cafeína após as 16 horas. A cafeína tem uma meia-vida longa no organismo, o que significa que, mesmo horas depois, ela ainda está ativa, estimulando seu sistema nervoso e seus rins. Consumir café no final da tarde ou à noite é a receita perfeita para fragmentar seu sono, pois aumenta a probabilidade de você acordar uma ou mais vezes para urinar, um fenômeno conhecido como noctúria. Proteger a qualidade do seu sono é proteger sua saúde como um todo. Isso me faz lembrar do caso do Roberto, um homem de 45 anos que se queixava de acordar até 3 vezes por noite. Ele já culpava a próstata, a idade, o estresse. Tudo menos o verdadeiro responsável. Por causa das noites mal dormidas, ele vivia cansado e irritado. Durante nossa consulta, de forma quase casual, ele mencionou o cafezinho sagrado que tomava depois do jantar, enquanto assistia à televisão. Foi o ponto de partida. Propus que ele cortasse apenas aquele café noturno. Na semana seguinte, ele retornou contando que havia voltado a ter noites de sono inteiras. Um pequeno ajuste com um impacto transformador na sua qualidade de vida. Por fim, a terceira conduta é uma mudança de percepção. Precisamos trocar a mentalidade de "preciso de muito café para funcionar" pela de "uma pequena quantidade de café de qualidade pode me dar o prazer que busco sem o prejuízo". Experimente cafés com torra mais escura, que, curiosamente, tendem a ser menos ácidos. Se você consome muito, reduza a quantidade gradualmente para evitar as dores de cabeça da abstinência de cafeína. E, sempre que possível, associe seu café a uma refeição ou um lanche. Isso diminui o impacto direto da acidez no estômago vazio e modula a absorção da cafeína, tornando o processo mais suave para todo o seu corpo, inclusive para a bexiga. Então, vamos recapitular o que aprendemos. No primeiro pilar, você entendeu a biologia por trás do problema, como a cafeína e a acidez do café agem como irritantes diretos, estimulando e sensibilizando sua bexiga ao longo do tempo. No segundo pilar, identificamos os erros de rotina, como beber café de estômago vazio ou ignorar os primeiros sinais, que pioram drasticamente o quadro. E no terceiro pilar, você aprendeu condutas práticas, seguras e acessíveis para gerenciar esse hábito de forma inteligente. A mensagem central de tudo isso é uma só: não normalize o desconforto. Seu corpo está enviando sinais valiosos e aprender a ouvi-los é o primeiro passo para uma vida com mais saúde. O objetivo deste vídeo não é criar medo ou fazer você abandonar uma das bebidas mais apreciadas do mundo, mas sim promover o respeito pelo funcionamento do seu corpo. Com informação de qualidade, você se torna capaz de tomar decisões mais conscientes, transformando hábitos automáticos em escolhas que protegem sua saúde a longo prazo.
O conhecimento empodera e permite que você desfrute do que gosta, como o café, de uma maneira que não comprometa seu bem-estar futuro. Trata-se de encontrar equilíbrio e harmonia entre seus prazeres e as necessidades do seu organismo. Lembre-se sempre, este conteúdo é educativo e informativo. Qualquer sintoma que seja persistente, intenso ou que te preocupe, especialmente se envolver dor ou alterações drásticas, deve ser avaliado por um profissional de saúde da sua confiança. A orientação individualizada de um médico ou especialista é o único caminho seguro e eficaz para cuidar da sua saúde. Não hesite em buscar ajuda qualificada sempre que sentir necessidade. Cuidar de si mesmo é o maior ato de amor próprio que existe. Se este conteúdo te ajudou a entender melhor os sinais do seu corpo e te deu clareza sobre esse assunto, deixe seu curtir para que esta informação tão importante possa chegar a mais pessoas que podem estar sofrendo em silêncio. E me conte aqui nos comentários. Qual hábito relacionado ao seu consumo de café você vai repensar a partir de hoje? Sua experiência pode inspirar outras pessoas. Fique de olho aqui no canal para mais vídeos sobre como viver com mais saúde, conhecimento e bem-estar. Aquela vontade súbita e incontrolável de ir ao banheiro que aparece no meio de uma reunião importante. Ou acordar 2, 3 vezes à noite, quebrando completamente o seu sono reparador. E se eu te dissesse que a causa pode não ser sua idade, uma bexiga fraca ou uma doença complexa, mas sim o hábito mais comum, social e prazeroso do seu dia? Milhões de pessoas estão, neste exato momento, treinando a própria bexiga para se tornar cronicamente irritada. E o gatilho está na xícara que elas consomem todas as manhãs, sem a menor desconfiança. O grande problema é que, quando os sinais se tornam óbvios e incômodos, o dano silencioso já pode ter criado uma sensibilidade que é muito mais difícil de reverter. Fique comigo, porque o que vou revelar pode ser a explicação para o desconforto que você sente em silêncio e normaliza há anos. Eu sou doutora e, ao longo dos meus anos de prática clínica, ouço essas mesmas queixas todos os dias no meu consultório. Minha autoridade para falar sobre este assunto não vem apenas de artigos científicos complexos, mas da observação atenta de centenas de casos reais, de pacientes que, assim como você, buscavam respostas para um desconforto persistente. O que eu percebi, repetidamente, foi que uma simples mudança de hábito, como a gestão consciente do consumo de café, trouxe um alívio que essas pessoas jamais imaginaram ser possível. Minha intenção aqui não é julgar seu amor pelo café, mas sim te entregar uma informação vital que pode ser a peça que falta no quebra-cabeça do seu bem-estar e da sua tranquilidade diária. Este tema é crucial, porque o problema é comum e, acima de tudo, negligenciado. Os sintomas, como a urgência ou a frequência urinária aumentada, são frequentemente atribuídos a outras causas que parecem mais lógicas. Deve ser a idade chegando. Acho que bebi muita água hoje. Ou, é só minha ansiedade atacando de novo. As pessoas acabam normalizando o desconforto, seja por vergonha de comentar o assunto ou por simplesmente não conseguirem conectar um hábito tão prazeroso a uma consequência negativa e tão íntima. Se você já se identificou com qualquer parte desta introdução, peço que já deixe seu curtir e se inscreva no canal. Seu engajamento permite que esta mensagem educativa e segura chegue a mais pessoas que podem estar sofrendo em silêncio sem entender a verdadeira causa. Para entender o que o café realmente faz dentro de você, precisamos falar sobre a biologia da sua bexiga. Pense nela como um balão oco, composto por uma parede de músculo liso, chamado músculo detrusor, e revestido internamente por uma mucosa extremamente delicada e protetora. A cafeína, o principal componente ativo do café, exerce uma poderosa dupla ação sobre todo esse sistema. Primeiramente, e de forma mais conhecida, ela atua como um diurético, o que significa que ela sinaliza para os seus rins produzirem um volume maior de urina e de forma muito mais rápida.
Isso, por si só, já faz com que a sua bexiga se encha com mais frequência, aumentando o número de vezes que você precisa ir ao banheiro. Mas este é apenas o começo da história, a parte mais superficial do problema. O efeito mais traiçoeiro da cafeína, e aquele que a maioria das pessoas desconhece completamente, é sua ação como um irritante direto e estimulante. Além de simplesmente aumentar o volume de líquido, a substância age diretamente sobre as terminações nervosas da parede da bexiga, provocando o músculo detrusor a se contrair de forma involuntária. Essa contração acontece mesmo quando a bexiga não está completamente cheia, gerando aquela sensação de urgência súbita e, por vezes, incontrolável que te faz correr para o banheiro. É o seu corpo reagindo a um estímulo químico intenso, um sinal claro de irritação que você interpreta apenas como uma vontade desesperada de urinar. Essa estimulação constante é a verdadeira raiz do problema que se desenvolve silenciosamente ao longo dos anos. Para facilitar o entendimento, gosto de usar uma analogia que meus pacientes compreendem muito bem. Imagine que a sua bexiga é uma sala equipada com um alarme de incêndio extremamente sensível. A urina normal, sem irritantes, seria como o calor de uma lâmpada, que aquece o ambiente, mas não é suficiente para disparar o alarme. A cafeína, por outro lado, é como uma fumaça densa que, mesmo vinda de uma vela pequena, é suficiente para disparar o alarme com força total, o tempo todo. Com o passar dos anos, consumindo café diariamente, você está expondo esse sistema a essa fumaça constantemente. O resultado? O alarme fica tão sensível, tão mal acostumado, que qualquer fumacinha, qualquer pequeno estímulo, já é motivo para um escândalo, para um disparo de urgência. É exatamente assim que a hipersensibilidade crônica se instala. Essa relação entre o comportamento diário e a consequência a longo prazo fica ainda mais clara quando analisamos como o café é consumido. O hábito de tomar uma xícara de café forte logo ao acordar, com o estômago ainda vazio, potencializa drasticamente esse efeito irritante, pois a cafeína é absorvida de forma muito mais rápida e concentrada pelo organismo. O resultado de anos desse bombardeio diário é uma mucosa da bexiga que se torna progressivamente mais frágil e um músculo detrusor que fica cansado e reativo de tanto ser estimulado desnecessariamente. O que começa como um leve incômodo se transforma em urgência e frequência crônicas, impactando diretamente sua qualidade de vida, seu sono e sua liberdade. Mas a história não termina na cafeína. Existe um outro fator que quase ninguém leva em consideração e que desempenha um papel igualmente devastador: a acidez natural do café. Essa acidez, quando em contato direto e repetitivo com o revestimento sensível da bexiga, age como um agressor químico adicional, intensificando a irritação causada pela estimulação nervosa da cafeína. É a combinação desses dois fatores, a estimulação nervosa e a agressão química, que cria a tempestade perfeita dentro do seu sistema urinário. Pense nisso como passar uma lixa fina em uma parede sensível todos os dias. A repetição é que causa o dano visível ao longo do tempo. Essa combinação perigosa entre a cafeína e a acidez é o que torna o hábito tão problemático para pessoas mais sensíveis. A questão não é apenas o aumento da produção de urina, mas sim a criação de uma urina mais agressiva, que irrita ativamente o sistema que deveria apenas armazená-la passivamente. A bexiga é forçada a reagir a essa agressão constante, e a consequência é o desconforto que você sente. Mas não é apenas a cafeína. No próximo bloco, vou explicar como alguns erros de rotina que cometemos sem perceber, combinando o café com outros hábitos, podem potencializar ainda mais esse cenário e criar a tempestade perfeita dentro da sua bexiga. A primeira e mais importante medida de higiene urinária para combater esse problema é a hidratação correta, mas com água. Parece contraintuitivo beber mais líquido quando se quer ir menos ao banheiro, mas a lógica fisiológica é perfeita. A água pura dilui a concentração da urina,
tornando-a significativamente menos ácida e com uma menor concentração de substâncias irritantes, como a própria cafeína. Uma urina mais diluída é, portanto, muito menos agressiva para a parede sensível da sua bexiga. Por isso, a regra de ouro que sempre ensino aos meus pacientes é simples e poderosa. Para cada xícara de café que você consumir, comprometa-se a beber um copo cheio de água. Essa prática simples age como um escudo protetor. Agora, vamos aos erros silenciosos que muitos cometem e que potencializam o problema sem que percebam. O primeiro, e talvez o mais comum, é tomar café como a primeira bebida do dia, com o estômago completamente vazio. Isso não só acelera drasticamente a absorção da cafeína, jogando uma dose concentrada na sua corrente sanguínea, como também aumenta a carga de acidez no sistema digestivo, o que se reflete diretamente na composição da sua urina. Iniciar o dia dessa forma é como dar um choque químico no seu sistema urinário. Um hábito que, repetido por anos, cobra seu preço na forma de sensibilidade e irritação crônica. Outro erro frequente é a confusão entre o prazer do ritual do café e a necessidade de consumir grandes volumes ou versões extra fortes, sob a crença de que mais é melhor para obter energia. Na verdade, você está apenas aumentando a dose do agente irritante, sobrecarregando sua bexiga desnecessariamente. Além disso, muitos não se dão conta das combinações perigosas. Ingerir café junto com outros irritantes conhecidos da bexiga, como sucos cítricos, alimentos muito apimentados ou bebidas alcoólicas, cria um efeito cumulativo, uma verdadeira bomba de irritação. Seu corpo precisa lidar com múltiplos agressores ao mesmo tempo, e a bexiga é quem mais sofre. Finalmente, o erro mais perigoso é o da normalização. Ignorar os primeiros sinais. Achar que é normal ter que correr para o banheiro logo após tomar seu café e não interpretar isso como um sinal de alerta do seu corpo é o que permite que o problema se instale e se cronifique. Uma ferramenta poderosa e sem riscos que sempre sugiro é a autoobservação. Crie um diário mental. Como minha bexiga se sente 30 minutos após o café? Sinto uma urgência desproporcional à quantidade de líquido que ingeri? Aprender a ler essas mensagens é o primeiro passo para retomar o controle, antes que o desconforto se torne um problema maior. Lembro-me perfeitamente do caso da Márcia, uma executiva de 52 anos. Ela chegou ao meu consultório absolutamente convencida de que precisaria de uma cirurgia para incontinência. Ela havia deixado de ir ao cinema, evitava viagens longas e seu mapa mental da cidade era inteiramente baseado na localização de banheiros públicos, tudo por medo de não conseguir chegar a tempo. Durante nossa conversa, descobrimos que seu hábito de consumir quase 1 litro de café extra forte ao longo da manhã era o verdadeiro vilão da história. Ao ajustarmos a forma, a quantidade e o horário do consumo, ela sentiu uma melhora de 80% em poucas semanas. A frase dela foi inesquecível. Doutora, eu recuperei a minha liberdade. Neste ponto, é fundamental fazer uma ressalva ética muito importante. Tudo o que estamos discutindo aqui se refere a um desconforto funcional ligado a hábitos de vida. Se você apresenta sintomas como dor ao urinar, presença de sangue na urina, febre ou uma mudança drástica e súbita no seu padrão urinário, a causa é outra, e você deve procurar um profissional de saúde imediatamente. Esses são sinais de alerta para condições que exigem diagnóstico e tratamento médico adequado. Nossa conversa é sobre otimizar sua saúde e bem-estar por meio do conhecimento, e não sobre autodiagnosticar problemas sérios. A sua segurança vem sempre em primeiro lugar. Agora, vamos às condutas práticas e seguras para você retomar o controle sem precisar abandonar completamente o prazer do café. A primeira ação é o que chamo de técnica da diluição, e sua lógica é impecável. A regra é simples: nunca tome café se estiver com sede. A sede é um sinal claro de que seu corpo precisa de água, não de um diurético. Portanto, hidrate-se primeiro com um bom copo de água.
Ao fazer isso, você garante que seu organismo estará mais bem preparado para metabolizar a cafeína e que sua urina subsequente será menos concentrada e, consequentemente, muito menos irritante para a sua bexiga. É uma mudança de hábito pequena com um impacto fisiológico gigante. A segunda conduta prática é o ajuste do timing, ou seja, do horário. Recomendo fortemente evitar o consumo de qualquer bebida com cafeína após as 16 horas. A cafeína tem uma meia-vida longa no organismo, o que significa que, mesmo horas depois, ela ainda está ativa, estimulando seu sistema nervoso e seus rins. Isso me faz lembrar do caso do Roberto, um homem de 45 anos que se queixava de acordar até 3 vezes por noite, culpando a idade e a próstata. Descobrimos que o culpado era o cafezinho sagrado após o jantar. Ao cortar apenas aquele café noturno, ele voltou a ter noites de sono inteiras, provando o impacto gigantesco que um pequeno ajuste pode ter na sua qualidade de vida. Por fim, a terceira conduta é uma mudança de percepção. Precisamos trocar a mentalidade de preciso de muito café para funcionar, pela de uma pequena quantidade de café de qualidade pode me dar o prazer que busco sem o prejuízo. Experimente cafés com torra mais escura, que, curiosamente, tendem a ser menos ácidos. Se você consome muito, reduza a quantidade gradualmente para evitar as dores de cabeça da abstinência de cafeína. E, sempre que possível, associe seu café a uma refeição ou um lanche. Isso diminui o impacto direto da acidez no estômago vazio e modula a absorção da cafeína, tornando o processo mais suave para todo o seu corpo, inclusive para a bexiga. Então, vamos recapitular o que aprendemos. No primeiro pilar, você entendeu a biologia por trás do problema. Como a cafeína e a acidez do café agem como irritantes diretos, estimulando e sensibilizando sua bexiga ao longo do tempo. No segundo pilar, identificamos os erros de rotina que pioram drasticamente o quadro. E aqui, no terceiro pilar, você aprendeu condutas práticas, seguras e acessíveis para gerenciar esse hábito de forma inteligente. A mensagem central de tudo isso é uma só. Não normalize o desconforto. Seu corpo está enviando sinais valiosos, e aprender a ouvi-los é o primeiro passo para uma vida com mais saúde, liberdade e tranquilidade. O objetivo deste vídeo não é criar medo ou fazer você abandonar uma das bebidas mais apreciadas do mundo, mas sim promover o respeito pelo funcionamento do seu corpo. Com informação de qualidade, você se torna capaz de tomar decisões mais conscientes, transformando hábitos automáticos em escolhas que protegem sua saúde a longo prazo. Lembre-se sempre: este conteúdo é educativo. Qualquer sintoma persistente, intenso ou que te preocupe, deve ser avaliado por um profissional de saúde. Se este vídeo te ajudou, deixe seu curtir para que esta informação chegue a mais pessoas. E comente aqui embaixo: qual hábito relacionado ao café você vai repensar a partir de hoje?